Olá, tudo bem? Quanto tempo, né? Tô aqui hoje para falar de um livro super legal, de um autor que a gente gosta bastante aqui em casa, que é o Francis Schaeffer, né? A gente já disponibilizou para vocês aí uma aula em 3 partes, né? Sobre um livro do Schaeffer sobre questões ambientais. E hoje a gente vai falar sobre arte. O título do livro é A Arte e a Bíblia. O senhorio de Cristo deve incluir o interesse pelas artes. Esse livrinho ele é pequeno, mas ele tem bastante conteúdo, então eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, né? Inicialmente eu vou falar de questões bastante básicas e eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa, porque esse livro é de 1973, de antes de eu nascer. E tem coisas que parece que o mundo cristão, principalmente os protestantes, ali os evangélicos, a gente não conseguiu evoluir em nada nesse aspecto, o que me deixou bastante chateada, na verdade, né? Ele começa o livro perguntando qual é o papel, o lugar da arte na vida cristã. E aí ele vai levantar alguns argumentos que a gente ouve por aí nas igrejas, né? Como, por exemplo, as pessoas que dizem que a arte é simplesmente uma forma de fazer a mundanalidade entrar na igreja, né? Então, se eu gosto de cinema, se eu gosto de música que não seja sacra, se eu gosto de ir a museus, apreciar artes plásticas, se eu gosto de HQs, se eu gosto, enfim, se eu me interesso por artes, eu estaria me abrindo uma porta para o mundo entrar na minha casa e essas influências e cosmovisões que poderiam realmente me afastar ali da cosmovisão cristã e da centralidade de Cristo na minha vida. Será que isso é verdade? Essa é uma das coisas que o livro propõe responder e que eu acho muito, muito importante que a gente reflita sobre, né? Outra coisa que ele pergunta é: há espaço para escrita literária, pintura, escultura, cinema ou teatro na vida cristã? Seria uma outra forma de perguntar. Cristãos podem ser artistas? Eles têm essa função no mundo? Eles podem exercer essa vocação sem estar prejudicando sua espiritualidade, né? E outra pergunta que é comum a gente ouvir é: não seria melhor o cristão fixar o olhar apenas nas coisas religiosas e esquecer a arte e a cultura, né? Então essas questões sempre pairam de alguma forma nas opiniões que a gente ouve por aí, nas igrejas, nas redes sociais, sobretudo no mundo aí chamado neopentecostal, e eu acho fundamental que quem estiver me ouvindo isso aprenda a fazer uma separação entre o que é o mundo cristão reformado e o que é o neopentecostal, porque não é a mesma coisa nem de longe, né? E eu já tive a experiência de conversar com mães de aluno que acordaram o guri de madrugada para botar fogo nos gibis dele, porque diz que viu o diabo nas HQs dele da estante, né? Então o cristão reformado ele não tem essa crença, ele não tem essa pegada, e o Francis Schaeffer, como um grande teólogo reformado, pastor e muito lúcido e muito envolvido com questões que ficam aí periclitantes na sociedade, né? Com bastante relevância naquilo que ele fala, ele não tem essa perspectiva de jeito nenhum. Tá? Então a gente tem que separar essas coisas. Eu tô falando aqui do ponto de vista do cristão reformado, que é o que eu sou, né? E para quem eu posso falar com propriedade. A primeira coisa que ele vai destacar é esse aspecto do senhorio de Cristo, né? Ele diz que as pessoas têm uma mania de segmentar a vida, né? Como se a gente tivesse uma vida espiritual, uma vida sacra, uma vida profana, uma vida sexual, uma vida envolvida com entretenimento. Essas gavetas, elas não existem. Inclusive, também como psicóloga aqui falando, para a psicologia isso também não existe. Nós somos seres integrais. E se você é alguém que invoca o senhorio de Cristo na sua vida, todas as áreas da sua vida estão submetidas ao senhorio de Cristo. Né? Então não é porque eu tô de repente assistindo uma série de TV que Cristo não tá ali na minha vida sendo Senhor, né? Também não significa que o cara que só vive enfiado dentro da igreja o tempo todo, cumprindo rituais e proclamando aos 7 ventos aí, aos 7 mares que ele é um cristão, que de fato Deus é o Senhor da vida dele. A gente tem tido amostras enormes na mídia aí de pessoas que se dizem cristãos e que não vivem os valores de Cristo. Né? Então, o senhorio de Cristo, ele é amplo, ele é total e ele é integral. E tudo aquilo que eu faço e que eu vivo, se eu me proponho a ser cristã, está sobre o senhorio de Cristo. Aí na página 16 ele vai falar: o senhorio de Cristo sobre a vida como um todo significa que não há áreas platônicas no cristianismo, nem dicotomia ou hierarquia entre corpo e alma. Deus fez tanto o corpo como a alma, e a redenção é para o homem como um todo, né? Nós evangélicos, a gente tem ficado, aí eu coloco todo mundo no barco, né? Nós temos ficado famosos por não nos importar muito com a integralidade das pessoas.
né? Se a gente falar, por exemplo, sobre a questão da sexualidade, a gente ficou famoso por, tipo, ignorar a sexualidade como se todas as crianças viessem de cegonhas, né? É muito difícil a gente abordar esses temas, até em encontros de casais, tem pessoas que ainda se sentem mal, são difíceis os profissionais de saúde mental, física e pastores que têm habilidade para falar sobre a sexualidade de uma forma honesta, né? A gente tem trabalhado nisso, mas nem sempre é possível, porque a gente segmentou a nossa compreensão de ser humano e de senhorio de Cristo, como se a gente fosse uma pessoa quando a gente vai à igreja e quando a gente vive no nosso dia a dia, né? Então ele vai falar sobre verdades que são muito claras na Bíblia. Primeiro, Deus fez o homem todo, tá? Deus fez o homem todo com suas habilidades, talentos, com as suas características físicas, emocionais, espirituais, temperamento, né? E também fez o homem com as suas habilidades portanto, os artistas, eles têm um dom que é dado a eles por Deus, né? Outra coisa, em Cristo o homem todo é redimido, né? Então não importa muito o tipo de arte que uma pessoa se dedica, aquilo que ela faz, se ela é cristã, isso também pode ser uma doxologia, também pode ser um modo dele louvar a Deus, às vezes sem citar o nome de Deus. A gente não precisa fazer arte evangelística, ou aquilo que no barroco foi chamado de arte condicionada, né? Uma arte que só se propõe ali a proclamar o evangelho, contar as histórias da Bíblia, como essas novelas que a Record tá fazendo aí, que a Bíblia toda virou roteiro de novela, né? Não é disso que ele tá falando. Ele tá falando que o artista cristão, seja lá o que ele for fazer, de acordo com a sua inspiração, aquilo que ele pensa, que ele sente, que ele quer expressar para o mundo, aquilo também é para louvor a Deus. Porque na visão reformada, não existe isso de aquilo que é feito na igreja é mais sagrado do que aquilo que é feito em casa, no estúdio, no gabinete, no consultório, né? Então isso é muito importante que a gente entenda. Cristo é o Senhor do homem todo, Senhor da vida cristã toda. No futuro, quando Cristo retornar, o corpo será ressuscitado dentre os mortos e o homem todo terá uma redenção completa. É a partir dessa compreensão que a gente tem que compreender o lugar da arte na vida cristã, né? O que significa essa coisa de ser uma pessoa plena, cuja vida como um todo está sobre o senhorio de Cristo? Nós somos criados à imagem de Deus, nós somos seres que foram colocados para governar uma terra criada, nós somos filhos de um Deus criador, né? Essa palavra criador é muito importante que a gente compreenda. É impossível um cristão olhar, por exemplo, para aspectos da natureza, uma orquídea, por mais singelo que seja o exemplo, sem pensar na beleza daquilo que foi criado a partir do nada, pela habilidade criativa de Deus, né? Então, se nós fomos criados à imagem de Deus, nós fomos dotados também desse poder de criar. A gente não cria as coisas a partir do nada, a gente cria a partir de outras coisas, mas ainda assim nós transformamos coisas em nome da beleza, em nome da nossa capacidade de expressão, em nome da nossa necessidade de comover e de ser comovido, em nome da nossa capacidade e necessidade de continuar nos tornando humanos, relembrando quem nós somos a partir dos nossos valores, daquilo que nós vivemos nos nossos relacionamentos com outras pessoas, com o mundo, e é isso que a arte é. Então, por que nós cristãos não poderíamos ser artistas? Por que nós cristãos não poderíamos falar para o mundo daquilo que nós vivenciamos? E se nós cristãos não somos segmentados, se nós somos seres integrais, que fazemos muito mais do que ir à igreja, por que a gente não poderia produzir uma arte que fala das outras coisas da vida? Né? Então é sobre isso que o Francis Schaeffer vai refletir bastante. Ele fala que é mediocridade não entender que se o cristianismo é verdadeiro, ele envolve o ser humano como um todo, incluindo o seu intelecto, o seu conhecimento e a sua criatividade. Ouço muito nas igrejas coisas como cientificismo, psicologismo, os artistas, como se todas essas coisas não fossem coisas que existem no mundo que Deus criou. Né? Como se o fato do homem ter feito descobertas científicas que melhorassem sua qualidade de vida não estivesse sob o senhorio de Cristo. Né? Então, se a gente descobriu uma vacina para a Covid, foi porque Deus permitiu. Se nós temos hoje tratamentos de câncer mais evoluídos, é porque Deus permitiu. Na Idade Média, a gente tratava câncer com pó de chifre de unicórnio esfregado na cabeça. Se você não acredita em mim, você vai pesquisar. Né? Então, hoje nós temos ciência, hoje nós temos conhecimentos, várias áreas de conhecimento. Hoje nós temos, e sempre tivemos, né, expressões artísticas, e tudo isso perpassa o senhorio de Cristo. Né?
O cristianismo bíblico está falhando na área da criatividade. Quase tudo que a gente produz não passa de arte romântica de escola dominical. Achei essa expressão perfeita. E muitas vezes é muito brega, inclusive, o que a gente faz na escola dominical, né? As artes também precisam estar debaixo do senhorio de Cristo. E eu quero lembrar aqui que nós tivemos grandes referências na música, na arte plástica, na arte dramática, na literatura, incrivelmente, de cristãos. Homens e mulheres que se reconheciam e se assumiam cristãos e estavam ali na luta de cada cristão, que é de ser transformado pelo Espírito Santo, tentar superar suas falhas, seus vícios, seus pecados, né? E ali pedir perdão e estar se arrependendo e constantemente tentando receber o Espírito de Cristo em si. Né? E essas pessoas produziam arte de qualidade, a arte que, para alguns, como Shakespeare, não vai ter outro que vai fazer uma coisa como essa. Né? Então, por que nós, cristãos do século XXI, temos que ter essa pegada tão puritana, no sentido ruim da palavra, né? De achar que, para que a gente seja cristão, a gente tem que se destituir de qualquer capacidade criativa e expressão artística, né? O cristão deve usar a arte para glorificar a Deus, não simplesmente como propaganda evangelística, mas como algo belo para a glória de Deus. Uma obra de arte pode ser em si mesma uma doxologia, né? Aí ele vai falar um pouco sobre a questão da poesia erótica, né, da poesia de amor, e ele vai falar o seguinte: poxa, a relação homem e mulher, ela é tão exaltada na Bíblia que chega-se a comparar a relação de Cristo com a igreja nesses parâmetros. E aí a gente vai achar que um poema de amor, um poema que exalta a questão da sexualidade, como é todo o livro de Cantares na Bíblia, né? E ali tem detalhes de preliminares, de sedução, de coisas muito sensuais mesmo, e ligadas à questão erótica. E tá lá na Bíblia, depois dos provérbios, é só você ler, né? E por que a gente achar aquilo que isso é pecado, achar que isso é errado, que é proibido, que a gente não pode tocar, né? Ele vai discutir algumas teorias, né, ou opiniões. Ele fala, por exemplo, essa ideia de que a arte é proibida, as pessoas usam os 10 mandamentos, dizendo que nenhuma imagem de escultura deveria ser construída, né? Isso é falta de leitura bíblica, porque a Bíblia não proíbe a confecção da arte figurativa. O que ela proíbe é a sua adoração, é a sua idolatria. Né? Então eu não tenho nenhum problema eu ter uma escultura dentro da minha casa, seja lá do que for. O problema é se eu me ajoelhar diante dela e tornar aquilo um Deus. Né? Mas as pessoas hoje em dia têm idolatrado candidatos à presidência, têm idolatrado partidos políticos, ideologias políticas. Qual é a diferença? A diferença não existe. O que existe é o seguinte: idolatria é pecado, arte não é pecado. Tá? Ele vai falar sobre a construção do tabernáculo e ele dá uns exemplos incríveis. Por exemplo, Deus manda que se estampe ali, se decore uma parte, uma coluna e tal, com romãs. E romãs azul, púrpura e carmesim. Né? Quer dizer, não só Deus utiliza a arte figurativa de coisas da natureza para decorar o templo, como ele diz pra gente o seguinte: olha, podem ser criativos, não existe romã azul, mas vai ficar bonito na coluna, vamos colocar. Né? Então, Deus ordena que as coisas sejam feitas assim dentro do templo dele. Quer dizer, Deus aprecia a arte, ele gosta de coisas bonitas, ele é o Senhor da beleza. Né? Tudo que nós temos de parâmetros de estética veio de Deus. É só você olhar a natureza e poxa, tem coisa mais linda do que um beija-flor beijando uma flor? Aquilo ali é esteticamente perfeito, é maravilhoso, comovente, né? E foi Deus quem fez. A arte é criativa, mas envolve também detalhes técnicos sobre como as coisas devem ser feitas. E Deus é muito, muito específico, peculiar na forma como ele vai organizando ali a decoração do tabernáculo e do seu templo, né? Na questão do templo, ele vai citar: Davi diz que Deus o tinha feito compreender por escrito como deveria ser a aparência do templo. Davi, por inspiração de Deus, possuía esse documento que continha o modelo do edifício. Deus mandou a planta do templo para Davi, né? O templo era coberto de pedras preciosas para ornamento. Deus simplesmente queria beleza no templo. Deus se interessa por beleza. Olha os Alpes, olha o oceano, olha o entardecer, o amanhecer, as flores, os felinos, os pássaros, as crianças, as pessoas que são bonitas, né? E a beleza, eu digo aqui, ela não é tão só física, né? Às vezes eu olho uma pessoa idosa feliz e é de uma beleza extraordinária. Então, ter sensibilidade para a beleza é uma coisa que a arte nos permite, né? Entre outras coisas.
Ele fez as pessoas para serem belas e a beleza tem seu lugar na adoração a Deus. Isso é o Francis Schaeffer, né? Arraigada em nosso coração está a falha em compreender que a beleza deve ser feita para a glória de Deus. Às vezes a gente olha a beleza com desconfiança, porque, com razão, essa questão da beleza é muito explorada pela mídia, né? Tô lendo um livro sobre a questão do mito da beleza e, assim, a indústria cosmética mobiliza bilhões hoje, é uma escravidão feminina, né? A gente se libertou de tantas coisas, mas a gente fica preocupada em ter o nariz que a mídia impõe pra gente. Tem gente que gasta 30 mil pra esticar a cara, porque quer que um rosto de 60 tenha a rigidez de um rosto de 15, né? Então não é disso que eu tô falando não, gente. Eu tô falando da beleza como beleza, naquilo que ela existe, né? O que torna a arte cristã não é necessariamente o fato de ela tratar de questões religiosas. E aí, já dando um spoiler do próximo vídeo, porque a gente vai ter que acabar, né? Ele vai falar o seguinte: não é porque um artista não tem a sua cosmovisão cristã que você não pode apreciá-lo como artista. E nem admitir que a técnica dele é excelente e que a arte que ele produz é interessante. Né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Ele vai falar no livro também sobre a questão do uso da arte por Jesus. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, parábolas são gêneros literários. As parábolas que Jesus contava, elas eram histórias inventadas, muito provavelmente. Ele usava ali um tipo de gênero literário que cumpria uma função de transmitir uma moral, um ensinamento que ele achava importante, né? Então, Jesus era um contador de histórias. A gente tem as poesias da Bíblia, que, por exemplo, os salmos bíblicos. A gente não tem como negar que os textos que são escritos de forma poética, eles têm uma pegada emotiva muito maior do que os textos como a genealogia lá de Crônicas, que tem um outro estilo, né? Certamente, nem toda arte é Deus falando como uma musa por meio de um artista. Em vez disso, é a natureza humana quem cria a arte. O artista, como ser humano, ele não desaparece deixando a musa sozinha para falar. O artista não é necessariamente um profeta. Eu até vou ousar dizer que alguns artistas têm uma grande pegada profética. Uma hora a gente pode conversar sobre isso, né? Mas nem todo artista tem essa voz. Às vezes ele está simplesmente expressando aquilo que vai no coração dele, na alma dele, daquilo que ele está captando aí, né? Como uma antena do mundo, como alguns teóricos falam, né? A pessoa que realmente ama Deus, que trabalha sobre o senhorio de Cristo, ela pode escrever sua poesia, compor sua música, confeccionar instrumentos musicais, esculpir estátuas, pintar telas, produzir HQs, ou seja lá o que ela faça, mesmo que ninguém jamais veja, porque ela está fazendo isso para Deus. Deus conhece a história que você está escrevendo, né? Deus sabe da habilidade do seu coração, da sua alma de artista, Deus sabe. Então, mesmo que você nunca fique famoso no mundo, você tem um espectador que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, eterno, né? Para admirar aquilo que você está produzindo, e foi Ele quem te deu esse talento, então por que não a gente utilizar esse talento para Deus, né? Isso é uma coisa importante. Eu gostaria de encerrar essa parte com essa questão. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, talvez ninguém te valorize. Talvez você esteja completamente invisível para os olhos desse mundo. Talvez ninguém saiba nem seu nome, talvez as pessoas não saibam o que você gosta, talvez as pessoas não apreciem suas características principais, suas qualidades. Talvez nesse momento ninguém nem goste de você. Mas Deus gosta, porque foi Ele quem te fez e foi Ele quem te deu as habilidades todas que você tem. Ainda que ninguém aprecie o seu talento, Deus aprecia o seu talento. Então, se a arte não servisse para mais nada, ela serve para você se conectar com o Deus Criador. Nessa ideia de que você foi criado à imagem dele, você recebeu essa capacidade criativa. Então, eu te desafio a descobrir qual é a sua arte e produzi-la, né? E não importa o teor que ela tenha, ela pode ser uma doxologia. Né? Então pensa nisso, tá bom? Quem quiser adquirir o livro, não é um livro caro, ele é muito legal, vou mostrar para vocês de novo. A Arte, a Bíblia aqui do Francis Schaeffer. Na segunda parte eu vou falar um pouco sobre algumas dicas que ele dá pra gente sobre avaliação de obra de arte, sobre como compreender as obras de arte. É uma coisa assim um pouquinho o ABC, né? Mas tendo em vista que a gente está tão empobrecido disso nas igrejas, eu acho muito útil. A gente tem que aprender a apreciar a arte, porque isso foi negado pra gente. Às vezes é muito negado ainda, né? Então vamos nos libertar, vamos sair a apreciar a arte em nome de Deus, né, gente? Porque a gente é humano. Já dizia o Titãs que a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. E eu acho que essa música faz todo sentido, em vários aspectos, inclusive. Mas pra gente aqui nessa pegada de cristianismo, às vezes meio cego por dogmas que não tem nada a ver com Deus, né? Que a gente possa se libertar mesmo,
tá bom? Até o próximo vídeo, continuamos falando sobre esse livrão legal. Beijo, tchau, tchau!